Ai, gente, eu acabei de ver algumas cenas do filme do Chico Xavier para poder gravar esse vídeo e eu tava bem emocionado. Eu precisei lavar o rosto para poder gravar isso aqui, porque a entrega desse ser que veio para esse mundo foi muito lindo. Mas, no meio de toda essa emoção, eu preciso ligar a chavinha do terapeuta e professor para poder trazer para vocês umas reflexões bem interessantes. Essa semana eu recebi bastante pergunta sobre como se conectar com o mentor, quem é o meu mentor, aquela coisa que todo mundo pergunta, mas uma pessoa específica perguntou assim: Raul, por que o Emmanuel era tão rígido e duro com o Chico? Todos os mentores são assim? E essa pergunta me fez refletir bastante, me deu vontade de assistir novamente o filme para poder trazer para vocês essas reflexões. A maioria das pessoas acham que o mentor é uma babá espiritual que vai estar sempre protegendo, cuidando e dando aquilo que a gente pede. E isso é uma criança quando pede para um pai. O mentor ele tem outro propósito. Veja mesmo Emmanuel como ele tratava Chico, um ser de altíssima luz que tratava Chico com rigor, com disciplina e com muito puxão de orelha. E foi isso que fez o Chico ser o que ele foi. Então eu separei aqui nesse vídeo algumas cenas do filme para vocês verem, a gente poder analisar um pouquinho, não somente a cena, mas o contexto por trás dele. Então se você quiser aprender mais sobre espiritualidade, conhecer sobre desenvolvimento mediúnico, fica aqui comigo que eu vou te contar tintim por tintim agora. E assim, se você busca uma espiritualidade mais pé no chão, sem fantasia, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente estuda espiritualidade com base, unindo ciência e alma para você não cair em cilada. Então se inscreve no canal e já dá um like para o YouTube entender que você quer conteúdos sérios. Muito bem, galera, antes de eu começar mostrando para vocês algumas cenas do filme, deixa eu fazer uma explicação básica para vocês entenderem um pouquinho a relação entre reencarnação, alma e o mentor. Imagina um cavaleiro em cima de um cavalo. Ele tá lá, cavalgando, certo? O cavaleiro somos nós como almas. E o cavalo somos nós como personalidade. Então, quando a gente está no astral, somos apenas o cavaleiro, vivenciando, experienciando e aprendendo. Quando nós reencarnamos, nós precisamos cavalgar. Nós precisamos estar em um cavalo para poder manifestar nesse mundo. Então, nós utilizaremos esse cavalo que ainda, quando está nesse processo, indisciplinado, com medo, tem manias, tem vontades próprias. E o mentor, ele é um treinador. Então, tanto o cavaleiro quanto o treinador, o mentor, estão ali para auxiliar e dominar este cavalo, para que ele fique dócil, equilibrado, e assim a gente consiga seguir os caminhos, os desígnios da alma. E nesse processo, o que Emmanuel fazia era trazer disciplinas para o cavalo, ou seja, para Chico Xavier, a personalidade que a alma estava utilizando naquele momento. Fez sentido? Quando vocês forem assistir o filme novamente, eu quero que vocês analisem quando Chico era criança, quando Chico é jovem, ali um jovem, adolescente, adulto, e quando ele está na fase adulta e mais velho, qual é a relação com Emmanuel? Conforme Chico vai aprendendo e vai sendo dominado ali pela alma, ele vai relaxando. Então fica fácil de você perceber como Emmanuel era carinhoso desde sempre. A única questão é, precisamos deixar esse cavalo bem dócil para que possamos fazer todos os trabalhos que nós nos propusemos. A relação entre Chico e Emmanuel era uma relação de longa data, ambos na mesma envergadura moral. A diferença é que Chico, quando está em cima do cavalo, aqui quando está reencarnado, precisa ter um pouco mais ali de ajuste para que ele possa seguir a missão que ele se propôs junto de Emmanuel. Muito bem. Nessa cena vocês estão vendo a primeira vez que Emmanuel se apresentou a Chico. Chico estava lá lendo um livro no meio do rio e aí ele começa a sentir umas interferências, algumas conexões. Veja como a câmera entra como se estivesse dentro da mente de Chico. Isso é o processo de comunicação com muitos médiums, aquela comunicação interna. Então Emmanuel e Chico estão conversando. Tanto é que uma hora Chico pergunta: eu já ouvi você, mas por que eu não te vejo? E aí Emmanuel fala: é só você se virar. E nessa hora Chico tem a percepção, ali naquele caso física, de Emmanuel.
pela primeira vez. Então você deve estar pronto para 3 regras básicas. Que regra? A primeira é a disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Essa postura um pouco sisuda que Emmanuel toma no começo ali é para ser um pouco intimidador. Assim, Chico, como personalidade, ou o cavalo, consegue se colocar no lugar de talvez um pouco de medo, talvez ali não se crescer. Dessa forma, ele consegue domar o Chico. Nesse momento, eu preciso que vocês entendam o seguinte: tanto Emmanuel quanto Chico já haviam acordado a melhor forma de conduzir o processo reencarnatório. Então, a coisa que eu não quero que vocês tenham é a ideia de que todos os mentores vão agir da mesma forma conosco. Não é assim. Aqui a gente está vendo um recorte de um ser que veio para o processo reencarnatório com uma missão muito específica de propagar o espiritismo, reflexões, de propagar ciência espírita dentro de tantos livros que ele trouxe. Então eu quero que vocês tenham um pouco dessa clareza de que Chico não é padrão para todos nós, a gente é ralézinha perto dele, tá? Nessa cena, a gente vê Chico reclamando da visão ali, ele tava com aquela dor na vista, e ele vai tentar cuidar da vista. Dê uma olhadinha. Sempre com muita dor, você vê que tem sangue ali, né, no papel. Aí parado. E aí, obviamente, vem Emmanuel para novamente domar a personalidade. A gente ainda tem muita coisa para escrever hoje. Tô dando conta não. Meu olho tá doente. Ter 2 olhos é um luxo. Então, percebam aqui novamente Emmanuel sisudo, rígido, tentando diminuir um pouco a personalidade de Chico para ele se colocar num lugar de humildade, num lugar de simplicidade. É sempre um aprendizado para a personalidade e não para a alma. Tanto é que Chico, em nenhum momento, ele se torna rebelde e grita e fala que não vai fazer mais nada. Por quê? Porque a alma já coloca os seus ímpetos. O cavaleiro que está em cima do cavalo, ele já está também fazendo ali as movimentações. Ou seja, a essência da alma já está fazendo o seu trabalho interno. Assim, o seu mentor, quando coloca o trabalho externo, conecta e faz com que a personalidade vá devagarzinho se domando, tá? Essa próxima cena é muito simbólica, que mostra Chico transtornado com um dos irmãos que teve um AVC. E Emmanuel tá ali falando que estavam numa discussão para saber se eles já levavam o irmão dele ou se deixavam passar pelo processo. Vejam aqui que Chico já sabia que ele tinha tido um AVC e que ele ia ficar com sequelas irreparáveis, não ia lembrar de ninguém. E nesse momento, Chico vê um monte de espírito ali em volta conversando e Emmanuel explica, olha, talvez seja melhor levar. E ele fica triste, ele fala, puxa, ele sempre foi tão bom, ajudou tanta gente, por que isso? Aí ele tá falando, a misericórdia é essa, né? A gente levar ele talvez seja algo muito melhor do que ficar sofrendo aqui no processo reencarnatório. De novo, Emmanuel não passa a mão em Chico. Por quê? Porque a personalidade precisa entender o que eles já entendem de muito antigo, né? A alma já entende e Emmanuel já entende. Quem não entende é a personalidade. Então, como nós estamos cavalgando na nossa personalidade, muitas vezes a gente não consegue entender certas coisas porque a gente está olhando sobre a ótica do cavalo e não sobre a ótica do cavaleiro ou a ótica da alma. Então a gente precisa começar a fazer esse exercício e principalmente entender, porque muitas vezes os mentores não se apresentam de forma simples, rápida e objetiva. Primeiro, porque o cavalo está exageradamente distraído com um monte de coisa. Tanto é que a gente usa aqueles antolhos no cavalo para poder fazer com que ele siga uma direção, e o mentor não pode colocar o antolho se o cavalo não quiser. Então ele precisa esperar que o cavalo procure o treinador. Traduzindo, a gente precisa querer começar o desenvolvimento, e muitas vezes o desenvolvimento requer atenção e poda dos excessos, poda das coisas que não nos trazem conforto, nos fazem bem, tanto para o corpo físico quanto para nossa alma. Então tem muito aprendizado aqui. Eu trouxe essa cena porque para mim ela é muito simbólica e interessante. Nessa situação, o que acontece? Naquela época, Chico foi enganado por alguns jornalistas e ele estava lendo ali na revista O Cruzeiro e ele ficou mal. Ele se aproxima do Emmanuel e fala, puxa, por que você deixou
Aí Emmanuel, novamente, com a rigidez da poda dos excessos, ele fala, não fui eu que deixei, foi a sua vaidade que permitiu. E aí, naquele momento, Chico fica magoado em silêncio, e aí Emmanuel, engraçado, fala, veja, Jesus foi para a cruz, você foi apenas para o cruzeiro. Então, sempre trazendo reflexão, sempre trazendo adestramento para Chico. Então, quando Chico vai quebrando todas as barreiras, Emmanuel vai cedendo, porque o cavaleiro começa a tomar as rédeas e o controle daquele cavalo. Então, os trabalhos mediúnicos começam a acontecer de forma muito mais rápida. Chico, no começo, ele começa fazendo, 30 psicografias e todas elas são descartadas pelo simples fato de que era um processo de exercício para o cavalo, para o médium Chico Xavier conseguir fazer o trabalho mediúnico lá na frente com muito mais destreza, com muito mais equilíbrio. Essa é o ápice da cena. Chico tá em um avião e ele começa a sentir turbulência. E ele grita desesperadamente como todas as outras pessoas. Então, as pessoas que reconheceram Chico ali pioram, né? Começam a ficar mais desesperadas porque acharam que todo mundo ia morrer. E aí vem, obviamente, Emmanuel, de novo, sisudo e disciplinado, querendo ensinar Chico. E ele fala, por que você tá com esse medo todo? Então aqui a gente vê uma dissociação entre personalidade e alma. A alma já sabe que é imortal, mas a personalidade sabe também que ela é mortal e que se ela morrer, acabou. Então existe esse desespero entre personalidade e alma. Vejam. Cala a boca e morre com educação. E aí Emmanuel faz um cutuco final aqui, trazendo a reflexão do tipo, se for para fazer algo, faça com pelo menos classe. Ele dá a bronca e some. Na hora que ele some, acaba a turbulência. Então aqui é um exercício até do subconsciente de Chico para começar a confiar mais na espiritualidade, confiar mais naquilo que ele estava aprendendo. Percebam que tudo é pedagógico? Essa cena eu trouxe porque é o final do filme e eu acho a coisa mais linda. Quem assistiu Mães de Chico em outros filmes mostra que Chico já estava cansado. Então quando chega no livro 100, Chico falou, chega, acabou, para mim tá ótimo, já fiz todo o meu trabalho. Quer dizer, agora que eu fiz tudo que vocês me pediram, eu posso viver minha vida. E Emmanuel, ele fala, não, os espíritos disseram que você vai continuar trabalhando dessa forma, e ele fica meio que revoltado naquela época. E essa cena é muito simbólica, porque ao final do filme, Chico tá animado, tá feliz, tá bem, ele chega ali disciplinado para fazer a psicografia, e Emmanuel fala, nossa, quem te viu, quem te vê. Então aqui a gente vê o quê? Um cavalo domesticado, um cavalo que está em congruência, em ressonância com a própria alma. Agora Emmanuel consegue enxergar o verdadeiro Chico, né? A própria alma ali estabelecida, trabalhante. Essa cena, que é a última cena aqui do nosso vídeo, mostra o começo do filme. O começo do filme é Chico indo para o Pinga Fogo, né? Participar lá daquele monte de pergunta, e Emmanuel ali com ele. E vejam como ele já tinha uma super confiança em Emmanuel. Ou seja, quando Chico se torna um adulto, começa a entrar na fase ali mais de um adulto maduro, para o começo de uma velhice, Chico já está completamente moldado, completamente ressonante com Emmanuel. Ali Emmanuel já não é mais bruto e dominador. Emmanuel já é um ser mais leve, mais humano, mais amoroso. Tanto é que facilita muito a ressonância entre Emmanuel e Chico em toda a vida mediúnica dele dali para frente. Então vocês perceberam que Emmanuel não mima o Chico, ele disciplina, ele instrui. E muita gente vem até mim perguntando, Raul, como que eu abro a minha mediunidade, como que eu desenvolvo ela sem ter o mínimo de maturidade? E aí, obviamente, as pessoas vão quebrar a cara, as pessoas vão acreditar em qualquer ladainha, as pessoas vão fazer qualquer coisa para ter o fenômeno. Entendam que mentor não está interessado em mostrar fenômenos. Os mentores estão interessados em mostrar conexão. Então, para você poder
ter essa conexão, você precisa se preparar, se lapidar. Não adianta você ter uma cabeça cheia de ruído, cheia de bagunça e querer ouvir um mentor que vai falar com sutileza. Você não vai conseguir ouvir porque os seus próprios pensamentos e emoções estão te atrapalhando. Isso não é mágica, é método e postura. E é exatamente sobre isso que eu explico no meu curso de comunicação com os mentores. Nele você vai aprender técnicas práticas para você acalmar a sua mente, para você experienciar a sua mediunidade e ali os mentores começarem a se aproximar e você senti-los. Entendam, os mentores eles não vão se apresentar com nome, RG, cor, nada disso. Você vai sentir. E cada técnica semanalmente que é inserida para você nas aulas vão proporcionar experiências diferentes. Cada aluno no seu ritmo. Tem alunos que fazem uma aula por semana, tem alunos que fazem uma aula por 15, 20 dias, um mês, até se sentir confortável na técnica que a gente instrui, e todo mundo tem percepções diferentes. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, dá uma olhadinha na nossa descrição que tem o link do nosso curso lá. E se você quiser aprender mais sobre mediunidade, no dia 20 de dezembro a gente vai ter o aulão O Caminho da Mediunidade Consciente. Vai ser uma manhã inteira onde a gente vai explicar um pouquinho as bases da mediunidade, explicar um pouquinho o que é desenvolver a mediunidade de fato e explicar um pouquinho dos mecanismos para que vocês saiam com consciência. No mundo a gente precisa aprender e ter consciência para poder desenvolver qualquer coisa. Não dá simplesmente para você fazer na prática sem entender o mínimo. Então, se você também quiser garantir lugar no nosso aulão, o link vai estar aqui embaixo. Clica lá depois, porque mentor sério exige preparação. Lembrem-se, mentor não é babá, mentor é instrutor. Então, se você tem ali aquela vozinha que está na sua mente, só te elogiando, falando fofoca, de repente não é um mentor. Ai, Raul, mas tá, como que eu diferencio o que é meu e o que é do mentor? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Como diferenciar a voz da mente e a voz do seu mentor. Então, se você não quiser perder esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa aula vai te salvar de muita confusão. Espero que vocês tenham gostado, deixem um comentário aqui embaixo e te vejo na próxima.